Saudações a todos e todas, bem-vindos à terceira aula do módulo 1 do curso online do projeto Network, Informalidade e suas múltiplas dimensões na América Latina. Na primeira aula, estudamos a unidade, a categoria setor informal da OIT como referência inicial, visões em disputa, por mim coordenada. Na segunda, discutimos da categoria setor informal para a economia informal, novas visões em disputa, coordenada por José Dari Krain. Na terceira aula, abordaremos economia informal na OIT, a ser coordenada também por mim. Vimos na aula anterior que a categoria de setor informal recebeu crescentes críticas, especialmente no meio acadêmico. De sua parte, a OIT passou a processar a crítica nas suas instâncias internas e na 90ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em 2002, a categoria de economia informal foi assimilada como suporte analítico à campanha pelo trabalho decente. O termo setor informal passou a ser considerado inadequado para refletir o dinâmico, heterogêneo e complexo fenômeno da informalidade. Na nova abordagem, a informalidade deve compreender as atividades econômicas não abrangidas pelas normas e leis que originalmente regem a economia, envolvendo muitos segmentos de trabalhadores e empresas nos espaços rural e urbano. Por essa ótica, os trabalhadores e as empresas informais não se restringem a um setor da economia, da atividade econômica, pertencendo, ao contrário, a vários. A categoria de setor informal, por outro lado, não dava realce às conexões e interdependências existentes entre as atividades formais e informais, responsáveis pela constituição de vastas zonas cinzentas, onde essas atividades se misturam e se confundem. Na resolução da Conferência de 2002, da OIT, sobre trabalho decente, a categoria de economia informal foi definida pela OIT como conjunto de atividades econômicas desenvolvidas por trabalhadores e unidades econômicas que, tanto na lei quanto na prática, são insuficientemente cobertas por sistemas formais. Em outras palavras, quando falamos de economia informal, as atividades dessas pessoas e empresas não estão incluídas na lei, o que significa que elas são realizadas fora da lei. Ou não são contempladas na prática, ou seja, embora essas pessoas operem dentro do escopo da lei, esta não se aplica ou não é cumprida. Ou ainda, a própria lei não promove o cumprimento de ser inadequada, pesada ou impor custos excessivos. Na nova abordagem da OIT, a informalidade se relaciona às seguintes situações: falta de declaração dos empregos ou dos empregados, empregos ocasionais ou de curta duração, empregos com jornada ou salário abaixo de um limite especificado, por exemplo, para contribuir com a Seguridade Social. O empregador é uma empresa não registrada ou uma pessoa que é membro de uma família. O local de trabalho do funcionário está localizado fora das instalações da empresa do empregador, com trabalhadores atuando fora do estabelecimento e sem contratos de trabalho. Os trabalhos aos quais os regulamentos trabalhistas não se aplicam, não se cumprem ou não se fazem respeitar, por outro motivo. Na noção de economia informal, foram considerados dois grupos principais. No primeiro deles, se refere ao alto emprego informal, onde estão contidos os empregadores em empresas informais, os trabalhadores por conta própria em empresas informais, os trabalhadores familiares ajudantes em empresas formais e informais, e os membros de cooperativas de produção informais. E o segundo grupo, o de emprego assalariado informal, onde estão contidos empregados contratados sem proteção social por empresas formais e empregados contratados sem proteção social por empresas formais ou famílias que empresas informais ou famílias que empregam como trabalhadores domésticos. Com o conceito de economia informal, usam-se também os de trabalho informal, emprego informal,
trabalhadores informais, empresas informais e atividades informais. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades econômicas realizadas nas ruas, sem estabelecimento permanente ou em mercados ao ar livre, não são consideradas por si mesmas informais, ao contrário dos países em desenvolvimento. Em geral, nesses países, tais atividades são regulamentadas nos desenvolvidos, sujeitas à autorização e controladas, o que não impede, logicamente, a existência de casos de não conformidade com regulamentos. Elas merecem atenção da legislação comercial e trabalhista, e as pessoas que as realizam são frequentemente incluídas nos sistemas de proteção social de forma obrigatória. Na Europa, esses casos de economia informal são denominados de atividades não declaradas, trabalho subterrâneo, trabalho clandestino e trabalho não declarado. Quanto aos países subdesenvolvidos, tem prevalecido nos fóruns da OIT a ideia de não atribuir às atividades produtivas informais o rótulo de ilegal, visto que significativos contingentes de pessoas vivem dessas atividades. Nas palavras do pesquisador chileno José Luis Daza, abre aspas, se nos países desenvolvidos as atividades informais são caracterizadas por ocultação ou baixa visibilidade, nos países em desenvolvimento ocorre o contrário. Grande parte das atividades é realizada ao ar livre, de forma móvel, com ocupação de vidas públicas, ocupação permanente de terrenos públicos e, em geral, em instalações ou estabelecimentos visíveis e até rotulados para atrair a atenção de potenciais clientes ou usuários. Fecha aspas. Do ponto de vista da ação dos governos frente ao problema da informalidade, basicamente se pode fazer a seguinte distinção, ainda segundo José Luis Daza. Primeiro, nos países desenvolvidos, a informalidade é praticamente equivalente à ilegalidade. Portanto, os ministérios do trabalho são obrigados a combatê-la, sem distinção pelo tamanho das empresas ou dos setores em que ela aparece. Nos países em desenvolvimento, diferentemente, a administração do trabalho tende a considerar as micro e pequenas empresas fora do escopo da regulamentação e as ignora, sem exercer pressão para aplicar a legislação vigente. Apesar de tamanha heterogeneidade, o que se caracterizaria como informal seria o fato de, em conjunto, não contar com reconhecimento ou proteção no âmbito das normas e leis vigentes, sendo submetido como trabalhadores e empreendedores a altos níveis de vulnerabilidade e a limitado acesso a infraestruturas e benefícios públicos, em total desvantagem frente à economia formal. A incorporação da categoria de economia informal pela OIT, em substituição a de setor informal, a levou a OIT a produzir alterações nos fundamentos estatísticos adotados pela instituição para medir a informalidade. Tais alterações foram feitas na 17ª Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho, CIET. As CIETs se reúnem aproximadamente a cada 5 anos. A primeira CIET ocorreu em 1923, tendo se dedicado aos temas do salário e das horas de trabalho. A última, a 20ª CIET, ocorreu em outubro de 2018. Participam das CIETs especialistas dos governos, Ministérios do Trabalho, escritórios nacionais de estatísticas, especialistas de organizações de empregadores e de trabalhadores, observadores de organizações regionais, internacionais e outros grupos de interesse. A conferência faz recomendações sobre questões relacionadas a estatísticas trabalhistas, que, uma vez aprovadas, a soma de resoluções e diretrizes, aprovadas pelo Conselho de Administração da OIT, passam a integrar o conjunto de normas internacionais de estatística do trabalho. É assim que o corpo normativo das estatísticas do trabalho é gerado. No que concerne ao tema da informalidade, mais em particular, destacaram-se ao longo da trajetória da OIT os seguintes momentos. Primeiro, foram realizados pilotos de investigações, as conhecidas missões da OIT, entre 1970, 72, 73, quando são postuladas noções básicas do fenômeno da informalidade. Segundo, apenas em 1993, na 15ª CIET,
a OIT aprova a proposta padronizada sobre o conceito de setor informal, que toma como referência a unidade econômica. Em 1997, o Departamento de Estatística da ONU criou o Delhi Group para estudar uma visão mais integradora do fenômeno. Em 2003, a OIT realiza a 17ª CIET, na qual a referência da unidade econômica acrescenta-se a de emprego informal. Enquanto na 15ª CIET as ocupações são classificadas em 2 grupos, quais são? Realizadas em atividades do setor informal, 2, realizada em atividades do setor informal, incluindo aí o trabalho doméstico remunerado. Enquanto isso, na 17ª CIET, as ocupações são classificadas de acordo com 3 tipos. Aquelas realizadas em atividades do setor informal, aquelas realizadas em atividades do setor informal e aquelas realizadas em domicílios, ou seja, produção de bens agrícolas e habitação para uso próprio e serviços domésticos remunerados. O trabalho doméstico não remunerado seguiu, mesmo nessa segunda conferência, 17ª, seguiu sendo considerado atividade não econômica. Conforme a nova concepção e critérios, a classificação é feita com base na posição na ocupação, resultando nos seguintes tipos: os empregadores, os empregados, os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores da família que trabalham sem remuneração e os membros de cooperativas de produtores. Nessa nova classificação, para se avaliar a geração de ocupação e renda pela atividade econômica, não basta verificar as ocupações criadas pelas atividades formais, informais e domiciliares. É necessário identificar a natureza das ocupações geradas por cada tipo de atividade. A combinação entre o tipo de unidade que realiza atividade econômica e a natureza da ocupação gerada produz um quadro com tipos de informalidade. Vê a matriz de Ralph Husmans. Quanto a isso, 3 situações se distinguem, conforme a imagem. Para os casos dos empregadores, das cooperativas e dos trabalhadores por conta própria, a natureza da atividade determina a natureza da ocupação. Então, se a atividade é formal, a ocupação é formal. Se é informal a primeira, a atividade, a segunda, a ocupação, também o é. Segundo, já no que se refere aos trabalhadores não remunerados e para consumo próprio de bens agrícolas e autoconstrução da habitação, as ocupações são, por natureza, informais, em quaisquer circunstâncias. Terceiro, para os empregados assalariados, por sua vez, a natureza da ocupação depende do vínculo de emprego, respeitar ou não a legislação nacional de proteção aos empregados, podendo, a depender desse critério, ser formal ou informal. São 3 situações diferentes, portanto. Como referências bibliográficas para essa unidade, indicamos novamente textos básicos e complementares. Os textos básicos são o de José Luis Daza, um texto denominado Economia Informal, Trabalho no Declarado e Administração del Trabalho, que é um texto de 2005, e como texto básico a gente está indicando a introdução, o capítulo 1 e o capítulo 2. Temos um segundo texto, que é o de Paulo Baltar e Marcelo Mazzano, é um artigo, cujo título é O Problema da Informalidade Ocupacional na Periferia do Capitalismo. É um texto de 2020. Como textos complementares, temos os demais capítulos do texto de José Luis Daza, o texto da Conferência Internacional del Trabalho, da 90ª Conferência, El Trabajo Decente e la Economia Informal, um texto de Ralph Husmans, Measuring the Informal Economy from Employment in the Informal Sector to Informal Employment. E outro texto de Florence Bonnet, John Vanek, Martha Chen, Women and Men in the Informal Economy, a Statistical Brief, de 2019. Obrigado.